Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Zimmermann, gestor dos fundos Asa Alfa. Vou tentar responder aqui as perguntas feitas por vocês nas redes sociais. Eu vou tentar aqui aglutinar 3 perguntas que mais ou menos falam do mesmo tema. O João, ele faz uma pergunta de que com a mudança da marcação a mercado e os últimos acontecimentos e notícias deste início de ano, quais ativos de renda fixa têm maior potencial de rentabilidade? Já o Diego pergunta, a euforia e resultados de mercado nessa última semana são sustentáveis? Impactam no potencial do segmento de renda fixa ou é algo passageiro? Já a Priscila pergunta como é que fica o cenário de renda fixa para 2023 com o novo governo. Bom, primeiro, falando um pouco de marcação a mercado, né, a gente já fez algumas publicações em relação a isso. Foi uma medida extremamente positiva para o mercado financeiro, mercado de capitais como um todo, iguala, né, os diversos produtos de renda fixa e a gente não vê como sendo algo que afugente os investidores para esse mercado, muito pelo contrário. Em relação às notícias e os acontecimentos desse início de governo, acho que é bom a gente separar um pouco. A gente ainda vai ter muitas idas e vindas, né? Um governo em formação, tem muito dado, tem muita coisa jogada na imprensa e a gente não sabe, de fato, quem fala pelo governo ou quais são as opiniões que são extremamente relevantes, né? Quais são os porta-vozes de fato do governo. Então a gente ainda está tateando, o mercado como um todo está tateando tentar separar o ruído do sinal. E a gente ainda vai ver, espera ver muita volatilidade nesse início, justamente porque o mercado está buscando quem são de fato as pessoas relevantes que vão falar pelo governo, né? Independente disso, o que a gente tem que estar de olho para esse início, né, para esse ano, na verdade, né, são as reformas estruturais que o governo tem na sua agenda. Eu citaria 2, o novo arcabouço fiscal, né? A gente sabe que a gente vai ter uma revisão do teto de gastos, que hoje é a nossa âncora fiscal, para algo que não é o teto de gastos. O teto de gastos morreu, né? E a gente vai precisar substituir isso para o novo arcabouço fiscal. Essa vai ser uma importante medida que a gente tem que estar de olho. E outra é a reforma tributária, né? A gente tem uma ineficiência tributária muito grande no Brasil e já era um projeto do governo anterior, né, do Paulo Guedes, e a gente espera que esse ano a gente passe aí uma reforma tributária no Congresso. Então essas duas, no âmbito fiscal, né, fiscal tributário, eu acho que é importante a gente olhar essas duas medidas. Sobre os investimentos em si, a gente continua privilegiando títulos pré-fixados e indexados à inflação no trecho intermediário da curva. Aí a gente está falando aí de 5 anos de duração. Eu espero ter condensado e ter conseguido responder essas 3 perguntas. Uma outra pergunta vem do Carlos. Ele quer saber como ele consegue escolher entre a NTN-B curta e a longa. E como é que a gente vê onde é que tem curva, onde é que tem prêmio na curva de juros. Bom, Carlos, o critério de escolha entre título curto e longo envolve principalmente o horizonte de investimento, né, do investidor. Não faz sentido fazer aplicação frequente visando renda para aposentadoria em títulos de 2 anos, por exemplo, uma NTN-B curta, por exemplo. Esse investimento é para aposentadoria. Você vai correr risco de reinvestimento comprando títulos curtos, comprando NTN-Bs curtas, se você visa uma aposentadoria. Isso também tem a ver com liquidez, né? A necessidade de liquidez do investidor. Então, eu encararia, né, essa escolha entre títulos curtos ou títulos longos, ou NTN-Bs curtas e NTN-Bs longas, muito mais vinculadas ao seu horizonte de investimento. Via de regra, né, em períodos de escalada inflacionária, as NTN-Bs curtas performam melhor do que as NTN-Bs longas, tal como a gente viu aí em 2021 e 2022. Né? Em relação a
ver onde o trecho da curva que tem prêmio, né? Isso tem a ver com o cenário de Selic e inflação esperada por aquele investidor. Hoje a curva tem muito poucos, precifica, né? Muito poucos cortes de juros, né? Estabilidade para muito poucos cortes de juros. Se o investidor ele entende que não, que a gente vai ser, que o Banco Central vai ser, é possível que o Banco Central possa fazer um corte mais agressivo de Selic, ou seja, por exemplo, jogando a Selic no final de 2024 ou meados de 2024 para 8%, por exemplo, existe prêmio na curva de juros. Então, o prêmio ele é vinculado ao cenário traçado pelo investidor. Hoje, né, a gente tem um cenário de estabilidade para a Selic durante todo esse ano, de 2023. E, por fim, a pergunta do Gustavo. Ele pergunta, né, qual é o cenário para a Selic de 2023, a gente já falou sobre isso aqui, e se é melhor se posicionar em CDI+, ou percentual do CDI. Essa pergunta é muito interessante, principalmente porque há 2 anos, há 3 anos atrás, não se falava em CDI+, né, era tudo percentual do CDI. E aí a gente viveu um período de Selic muito baixa, né? Em período de Selic muito baixo, o percentual do CDI era muito baixo também, né? E aí começou-se os bancos, os emissores de crédito de renda fixa começaram a emitir suas dívidas em CDI+, né? Existiu uma demanda muito grande em CDI+. Via de regra, se o cenário ele é de alta de juros, né, é melhor você estar alocado em percentual do CDI. E se o cenário é de queda de taxa de juros, CDI+. Eu preparei um exercício aqui para vocês que eu acho que vai materializar isso, né? Lembra que eu falei, né, que era uma prática de mercado comprar títulos em percentual do CDI? Digamos que há 2 anos atrás esse investidor com o Selic a 2, né, comprasse um título e tivesse se deparasse com a opção de comprar em percentual do CDI ou comprar um título em CDI+. 110% do CDI naquela época, né, dava aproximadamente 0,20, né, com Selic a 2. Né? Então você tinha a opção de comprar um título em percentual do CDI, 110% do CDI, que naquela época era, considerando que CDI e Selic se equivalem, tá? Por uma questão de sumarizar o exercício. Então compramos a 110% do CDI, né? E o outro investidor ele comprou a CDI mais 0,20, que naquela época era 110% do CDI. Passados 2 anos, né, o investidor que comprou em CDI+, ou seja, 0,20% acima de CDI, hoje ele estaria recebendo 13,75 mais 0,20, é aproximadamente 14%. E o investidor que comprou a 110% de CDI estaria recebendo 1,1 vezes 13,75, que é aproximadamente 15%. Ou seja, o investidor que comprou em percentual de CDI estaria recebendo 1% a mais do que o investidor que comprou em CDI+. Por quê? Porque a gente viu uma escalada da Selic de 2 para 13,75. Então, acho que esse exercício ele consegue mostrar um pouco de qual é a regrinha básica que a gente tem se a gente aloca em percentual de CDI e CDI+. É isso. Espero ter ajudado vocês aí nas dúvidas. Muito obrigado.